descendo, chegou um assaltante e não foi para carro da justiça. Aonde isso? Em São Paulo. Pertinho da Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria fazer aqui a segunda chamada para verificação de quórum. Ela de fora está desligada. Está desligada? Obrigado. Havendo quórum, solicito a todos, fiquem em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo. Pela primeira vez eu vou ler sentado, que é mais cômodo para mim, o pastor autorizou. Salmo 104. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende aos céus como uma cortina, põe nas águas as vigas de suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repressão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram os montes, desceram aos vales até o lugar que para elas fundaste. Termo lhe puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes dos vales, os quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se-á do fruto de suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. E o vinho, que alegra o coração do homem, e o azeite, que faz reluzir o seu rosto, e o pão, que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se-ão de seiva, os cedros do Líbano, que ele plantou. Onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa e as suas faias. Os altos montes são para as cabras montesas, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu acaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam em seus covis. Então sai o homem, a sua obra e o seu trabalho até a tarde. Queremos registrar aqui entre nós a presença já
costumeira e cordial aqui do secretário Fernando Poço, mas também a presença que nos honra muito do deputado federal Geraldo Tadeu, deputado que representa a nossa cidade e nossa região. Eu já conversei com ele anteriormente, ele tem que sair, mas sinta-se convidado a compor a nossa mesa, deputado. É uma honra tê-lo aqui. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra, a ata se encontra aprovada. O senhor secretário, para a leitura do expediente do Executivo. Mensagens 14. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, comande e dá outras providências. 21. Encaminha As comissões pertinentes. 21. Encaminha projeto de lei que autoriza a concessão de benefícios materiais em favor da empresa Pracicase, Indústria e Embalagem Sociedade Anônima, no âmbito do programa do Avança Poços, anexos na Secretaria. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal de Governo, 307. Em resposta ao requerimento número 172, de autoria do vereador Joaquim Sebastião Alves, contendo pedido de informações sobre a política de atendimento às pessoas em situação de rua. Vista ao requerente. 308. Em resposta ao requerimento número 180, de autoria do vereador Paulo Eustáquio de Souza, contendo pedido de informações sobre a instituição denominada Renascer, situada na rua Coronel Virgílio Silva. Vista ao requerente. 316. Solicita a substituição do projeto de lei encaminhado pela mensagem número 37/2012, que passou a integrar o processo legislativo número 137/2012, que autoriza a doação de área de terreno para implantação da empresa TS AG Armazéns Gerais Limitada. Anexar ao processado. Secretaria Municipal de Fazenda, 008, informa sobre os trabalhos de elaboração do plano plurianual para os exercícios de 2014 a 2017, encaminhando apostila de anexo e e-mail, solicita que sejam informadas as previsões de receita para os anos de 2014 a 2017, bem como as metodologias de cálculos, e informa que a data limite para a receptação das propostas é 30 de junho de 2013. Oficie-se. Secretaria Municipal de Controle Interno, 31. Encaminha prestação de contas do Fundo Municipal de Esportes e Lazer, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013, anexo na Secretaria. As comissões pertinentes. Atos oficiais, decretos. 10.902, nomeia o senhor Márcio Adilson Moraes para exercer o cargo em comissão de gerente da seção de atendimento às empresas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 10.903, nomeia a senhora Regiane Dias Macchione Barros para exercer o cargo em comissão de coordenadora de divisão administrativa do Hospital Municipal, vereador Gilberto de Matos. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 10.904, abre créditos suplementares a dotações orçamentárias, R$1.070.000. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 10.905, abre crédito especial para atender despesas decorrentes da execução do contrato de financiamento número 01.234-11, celebrado entre o município de Poços de Caldas e a Caixa Econômica Federal, 452 mil. Despesas de aquisição de hidrômetros. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores.
10.906, nomeia o senhor Everaldo de Oliveira Melo para exercer o cargo em comissão de coordenador da Divisão de Serviços Internos da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 10.907, homologa a escolha do presidente e vice-presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico, CONDEFACT. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 10.908, nomeia membros para compor a comissão especial para implantação gradativa da Lei Federal número 11.738, piso salarial profissional nacional para os profissionais de magistério de educação básica no município de Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 10.909, autoriza a abertura de créditos suplementares no orçamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto, R$1.150.000. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 10.910, concede autorização de uso a título precário, ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves, para a realização do Construdecore 2013. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Portarias 4.188, nomeia a senhora Julieta Siqueira Viana para compor a Comissão de Verificação de Pedidos de Revisão, IPTU 2013. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Expediente dos vereadores, projeto, anteprojeto de lei complementar. Número 2, altera dispositivo de lei complementar número 26, de 21 de junho de 2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público no município de Poços de Caldas. Autoria, vereador Flávio Henrique Faria. Ao senhor prefeito municipal. Requerimentos. 267, pedido de informações complementares sobre o programa de obesidade infantil em nosso município. Autoria, vereadora Regina Maria Sioff. Em discussão. A palavra a vereadora Regina Sioff. Senhor presidente, vereadores, vereadora, presentes, os senhores se lembram do meu pedido de informação a respeito da lei que nós aprovamos nessa casa em 2010 para o controle da obesidade, do sobrepeso, na prevenção da obesidade, aliás, aqui no nosso município. Na resposta que foi encaminhada, não foi aplicada a lei, dizendo que houve um desconhecimento, que havia um desconhecimento da lei, inclusive, e que havia sido feito um levantamento em 9 escolas, a respeito da obesidade na infância. Só que foi um requerimento, foi uma resposta bastante evasiva, então eu estou solicitando que encaminhe esse relatório, essa estatística que a Secretaria de Saúde respondeu, dizendo que havia feito juntamente com o PSF. Eu tenho a oportunidade de trabalhar em 2 PSFs, que na verdade eu trabalho dentro de uma UBS com o PSF, e nenhum levantamento foi feito na região. Então eu estou pedindo que encaminhe este levantamento, e dando também conhecimento à lei, para que busquem essa lei que está regulamentada, que é de fundamental importância para a gente fazer um trabalho de promoção à saúde, de prevenção às doenças, à obesidade e à comorbidade, que ontem eu estive vendo, lendo um artigo, 100 mil óbitos por ano no Brasil devido à obesidade. 300 mil óbitos por ano no mundo e 100 mil no Brasil. Diminui a expectativa de vida em torno de 20%. Uma pessoa que iria falecer, por exemplo, 76 anos, 15 anos a menos. Então, isso advém lá da infância também, porque 10% das crianças brasileiras já são obesas ou têm sobrepeso. Então, eu acho que é de fundamental importância, uma lei que não tem custo, muito pelo contrário, que o atual governo implante essa lei, que realmente faça acontecer, a exemplo de uma outra lei que também estava aí engavetada e que hoje nós estamos podendo
vou falar até na tribuna, uma lei que estava na gaveta, importantíssima, e que a gente conseguiu aí, através do trabalho conjunto do Legislativo e do Executivo, com as suas secretarias, implementar essa lei. Então, aquilo que é bom a gente tem que falar, a gente tem que dizer, né? E essa da obesidade eu acho que é importantíssimo também. Então, eu estou pedindo esse relatório, para que nós possamos, inclusive, estudar e dar um start aí a essa importante lei que a legislatura passada aprovou. Obrigada. A palavra o vereador José Maria. Regina, meus parabéns. Que isso ocorra com bastante seriedade, para que não ocorra o que está ocorrendo nos Estados Unidos hoje. Né? Nós temos tempo de acordar e prevenir a obesidade. Parabéns. Continua a discussão. Em votação. Tiago, por favor, a chave do Antônio Carlos estacionada. Deu. Aprovado com 13 votos. 268. Pedido de informações sobre o loteamento do Jardim Dr. Otônio. Vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão. Para leitura, senhor secretário. Faça Perguntas. perguntas, acho que isso. Primeiro, em que ano foi aprovado o loteamento do Jardim Dr. Otônio através de qual decreto? 2. Quais eram as obrigações do loteador e quais eram as obrigações do município? Essas obrigações foram cumpridas? Terceiro, enviar documentação relativa ao recebimento e fiscalização das obras realizadas no referido loteamento. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 269. Votos de congratulações à Associação Atlética Caldense pelo recebimento do troféu Alferes Tiradentes. Autoria, vereadores Joaquim Sebastião Alves e Paulo Tadeu da Silva da Arcádia. Em discussão. Palavra o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras presentes, a gente fica contente em saber que uma instituição como a Associação Atlética Caldense, que luta com todos dificuldade para pôr seu time em campo no Campeonato Mineiro, e a gente vê receber uma comenda tão importante, essa que é só dada a civis e militares, que presta bom serviço ao Estado. E a gente fica contente ainda mais de saber que foi a única do sul de Minas a receber essa medalha. Aí nota que realmente ela tem prestado um serviço para a população. A gente sabe que está com uns projetos, como o Laércio falou para nós, o presidente, de muitas crianças do nosso município, principalmente crianças carentes, para frequentar lá o clube com natação, futebol de salão, basquete, que ele está num projeto que futuramente será feito com o governo federal, e por isso que é merecedora desse título. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. De pedir para os novos vereadores que assinassem com nós. Ó. Requerimento aprovado com 13 votos. 270. Pedido de informações sobre as operações tapa-buracos da Secretaria Municipal de Projetos de Obras Públicas. Autoria, vereador Valdir Sementini. Em discussão. O secretário, para leitura, a partir desses considerando aqui, ó. Certo. Desse aqui. Considerando o clima e o solo, particularidades do município, a situação das ruas com muitos buracos e barranchudos, e inúmeros barranchudos e buracos e borrachudos,
e as inúmeras reivindicações da população que geram as indicações para serviço desse tipo, considerando que é anseio da população poço-caldense serviços de qualidade na pavimentação das ruas, considerando ainda que esse vereador foi procurado por moradores que apresentaram denúncias sobre os serviços de tapa-buracos, os quais esperam respostas que possam compreender e têm a finalidade de apresentar os seguintes questionamentos. Primeiro, como tem sido feito o planejamento para os serviços de tapa-buracos do município? Existe um cronograma? Se afirmativa a resposta, encaminhar cópia. 2. São feitos levantamentos prévios, encaminhar cópia e dê um exemplo para melhorar o entendimento. Terceiro, qual o custo com os serviços executados com operações tapa-buracos entre os meses de janeiro a março de 2013? Encaminhar a relação das ruas, trechos que receberam essa operação. Quarto, a forma de execução e os materiais utilizados estão de acordo com qual norma? Elas são compatíveis com o clima e o solo do município? Quinto, referente à rua Pedro Severini Neto, no Jardim Azaleias, segundo denúncias apresentadas por moradores, a mesma passou recentemente por 2 operações tapa-buracos, uma no dia 21 de fevereiro e outra próximo ao dia 10 de abril. Em visita ao local no dia 18 de abril, conforme fotos anexas, pode-se verificar a situação dessas intervenções e ainda que existem restos de material bem próximo ao bueiro. Qual a justificativa para as 2 intervenções no intervalo inferior a 2 meses? Qual o custo dessas intervenções? Sexto, referente à rua Fanny de Carvalho Prata, trecho próximo ao bosque do IP, segundo denúncias apresentadas por moradores, a mesma passou recentemente, no mês de fevereiro, por uma operação tapa-buracos. No entanto, em visita ao local no dia 18 de abril, conforme fotos anexas, o mesmo trecho já encontra-se com os buracos. Qual o custo dessa intervenção? Sétimo, além da CEPOP, quais empresas estão executando o serviço tapa-buraco no município? Oitavo, referente à tomada de preços 002-2013, contratação de empresa para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação, drenagem fluvial, acessibilidade, requalificação de vias urbanas, entre outros, realizada no dia 5 de abril passado, tendo em vista que não foi possível acessar o edital pelo portal da Prefeitura Municipal e também, até a data de elaboração desse requerimento, não foi verificada a publicação do resultado dessa tomada de preço. Solicita-se envio de cópia desse processo licitatório. Em discussão. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o pastor Valdir, né, por essa preocupação em relação aí à qualidade do asfalto. Me recorda que nós tivemos aí a SEI aqui na Câmara Municipal e, inclusive, a vereadora Maria Cecília foi uma das pessoas que teve muita preocupação de manifestar em relação a essa questão do asfalto na época. Vários vereadores, mas ela teve essa preocupação de despertar para a questão da SEI, inclusive eu fui um dos que assinei, e acho que é interessante, pastor, é claro que 3, 4 meses é muito curto prazo, né, para se conseguir fazer um diagnóstico preciso, como, assim, está cobrando, mas acho que é importante, até no sentido de se fazer uma comparação, né. Agora, eu acho que tem uma ação importante aí, eu acho que até, acho que poderia ter sido encaminhado ali, é que o executivo ele andou notificando as empresas que estão realizando aí essa recuperação de tapa-buraco aí, né, na cidade. Então, acho que isso é interessante, que a gente não pode acrescentar, né, mas para a gente ter essas informações que eu não cheguei a ouvir, que foi pedido essa notificação. Então, se tivesse, até é interessante para a gente fazer um diagnóstico, os motivos, com certeza está notificando, é devido aí à qualidade do serviço prestado, mas acho que a preocupação sua é pertinente, porque, inclusive, eu acho que seria legal, pastor, depois o senhor fazer um trabalho, inclusive
o senhor vai ter essa facilidade de fazer uma comparação, presidente, com o que aconteceu com a SEI e tentar pincelar algumas ações, porque, inclusive, a assessoria sua tem essa facilidade, que ajudou bastante, contribuiu bastante aí na SEI do asfalto, para fazer um diagnóstico, de repente, o senhor traz para a gente aí uma visão do que está hoje, né, e pode se pontuar aí, recordar um pouco do que aconteceu aí em relação à SEI, para a gente ter uma precisão do que foi feito, do que está sendo feito, né, em relação àquilo que foi apresentado pela SEI. É legal. Continua a discussão. Sabe se é uma observação aqui? O requerimento está bem instrumentalizado aqui, com bastante fotos e tal, mas reclamar com a sua assessoria que suas fotos não estão tão longilíneas quanto o senhor merece. Não lhe fazem justiça. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 271. Pedido de informações sobre o cumprimento das obrigações das entidades mencionadas na Lei 8.133 de 2005, que autoriza o Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas, DME, a firmar convênio com a Irmandade do Hospital Santa Casa Poços de Caldas, com a interveniência da administração direta, e sobre a construção do Hospital do Câncer, conforme previsto na Lei número 8.721 de 2010, que autoriza o município de Poços de Caldas a outorgar concessão de uso de área de terreno à Irmandade Hospital Santa Casa Poços de Caldas, autoria vereador José Maria Siqueira. É pela leitura? Essa leitura, só comentar que alguns vereadores já pediram isso anteriormente, algumas explicações. Aqui eu assumi tudo porque não houve uma satisfação a nós a respeito dessa casa. Faz a leitura, depois você faz a discussão. Certo. Já lê na íntegra ou só as perguntas? Faz só as perguntas. Primeiro, as três entidades mencionadas na Lei 8.133 de 2005 cumpriram na sua integridade todas as obrigações assumidas? 2. Requer-se o relatório explicativo, onde conste cronologicamente a comprovação ou não do atendimento, uma a uma das obrigações assumidas pelo DME Poços de Caldas, Prefeitura Poços de Caldas, pela Prefeitura e pelo Hospital da Irmandade Santa Casa Poços de Caldas. Terceiro, requerer-se relatório explicativo e cronológico de todos os repasses de recursos públicos realizados pelo município em favor do Hospital Santa Casa, incluídos recursos para manutenção dos serviços de urgência e emergência. 4. Caso as obrigações assumidas não tenham sido totalmente atendidas, quais são elas e quais as justificativas para o seu não cumprimento? 5. O município encontra-se em débito com o hospital? Qual a origem e os valores discriminativos desse débito? Quais as parcelas repassadas e não repassadas no exercício de 2012? 6. Especificamente em relação ao Hospital do Câncer, os recursos que viriam do Estado foram transferidos? Caso negativa a resposta, que ações foram tomadas no sentido de se buscar tais recursos junto ao governo estadual? Caso afirmativa a resposta, qual a destinação dada a esses recursos? 7. Qual o levantamento de custos realizado pelo hospital em relação à construção do Hospital do Câncer? 8. Qual a avaliação do hospital em relação à área concedida pelo município? A respectiva construção é viável naquela localidade? 9. Caso a resposta do inciso 6º seja negativa, é possível a aplicação daqueles recursos numa eventual ampliação do hospital? Existe avaliação nesse sentido? Quais as conclusões que chegaram a essas avaliações? 10. Caso a avaliação tenha sido positiva, quais os estudos que fizeram com que se chegasse a essa conclusão?
Requer-se o relatório explicativo e cronológico de todos os repasses de recursos públicos realizados pelo município em favor do Hospital Santa Casa, incluindo os recursos para manutenção do serviço de urgência e emergência. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, você pediu o relatório final do convênio do DME com a Santa... Você pediu o relatório final do convênio do DME com a Santa Casa? Sim, está incluso. Está incluso aí? Não, está incluso. Eu vi só essas perguntas para você, porque é bem extenso, Regina. Parece que você já tinha questionado isso antes. E houve no mandato anterior também um questionamento referente a isso e não houve uma resposta a nós. Não, eu nunca fiz um encaminhamento. Não precisa. Ah, bom, ok. Obrigado. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Pedir que a gente mantenha aqui uma ordem de inscrição. Só para pontuar rapidamente, nós fizemos essa em relação ao Hospital do Câncer, doutor, acho que é importante, muito pertinente, mas também a gente ainda não chegou a resposta para a Câmara ainda, então a gente não tem assim um posicionamento que o senhor falou em relação ao hospital, mas pelo menos assim, em relação a esse pedido que foi feito recentemente, não se tem resposta ainda em relação a ele. Então a gente não tem, como se diz, uma precisão do que aconteceu com os recursos que o governo do Estado ficou de repassar para a Poste Caldas para a construção do Hospital do Câncer. Palavra, vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, nobres colegas, nobre colega vereador Zé Maria, é legítimo que o pedido de informações é uma ferramenta do vereador para monitorar aí as ações do Executivo, uma das mais importantes ferramentas. Apesar que ainda tem gente que critica essa atuação, essa forma de atuação do vereador, eu acho uma das mais importantes. Agora, ele vem sempre motivado por alguma demanda, não é? Ninguém acorda de manhã e fala assim, vou fazer um pedido de informações sobre tal assunto. Então, se o senhor puder esclarecer, caso não queira, não tem problema nenhum, o que o motivou, qual a real intenção, o senhor houve alguma denúncia, o senhor ouviu algum problema, algum rumor de alguma falha, de alguma fraude naquela instituição que o motivou a fazer esse pedido de informações, ou foi mera curiosidade? Obrigado, senhor vereador. Palavra, vereador José Maria. Desculpe. Vereador colega, eu amo aquela Santa Casa, trabalhei muito tempo, doutor Regina, e quero o bem daquilo. Então, o que motivou, não é nada a se figurar, é uma curiosidade para que nós possamos trabalhar juntos em prol da Santa Casa. E esse questionamento é saber, por exemplo, você viu que eu questiono se estão os repasses sendo feitos ao serviço de urgência e emergência, o que foi feito anteriormente, se foi legal ou ilegal, por que nos deram respostas anteriores a algumas coisas? Então, o meu questionamento é porque eu conheço um bom tempo que eu trabalhei lá, e tenho contato quase direto, mandando pacientes, visitando alguns pacientes às vezes, apesar que eu não trabalho no momento lá. Então, isso é por bom ordenamento, pela nossa proteção também, a nossa responsabilidade junto a essas coisas. Continua a discussão. Em votação. Continue em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 272. Pedido de informações sobre as atividades da empresa na natureza desconhecida, localizada na Rua Paraná, no centro. Autoria, vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão. Ler. Através de denúncias, esse vereador tomou conhecimento de possíveis irregularidades na atuação de uma empresa, a qual não se sabe a natureza, localizada na Rua Paraná Centro, especificamente entre os números 487 e 497. Ocorre que
Os moradores da determinada rua relatam que muitos problemas surgiram após a instalação da referida empresa no local, pois muitas pessoas frequentam o estabelecimento diariamente, estacionando seus carros em frente às garagens das casas dos moradores. Além disso, o alarme do referido estabelecimento dispara muitas vezes durante a madrugada, sem que ninguém apareça para desligá-lo, incomodando os vizinhos que moram nas imediações do local. Insta mencionar que o imóvel onde a referida empresa tem sede, no que tange a localização, encontra-se em um nível mais alto do que das outras residências vizinhas, permitindo que todos aqueles que frequentam determinado estabelecimento tenham uma ampla visão das casas que ficam ao redor e que acarreta na invasão de privacidade daqueles que ali residem. Diante do exposto, esse vereador questiona, primeiro, a empresa localizada na Rua Paraná, entre os números 487 e 497, possui alvará definitivo ou provisório? Informar os dados da empresa. 2. Quais são as atividades exercidas pela referida empresa? Essas atividades estão de acordo com o zoneamento da cidade? Justifique. 4. A referida empresa está regularizada perante a Prefeitura Municipal? 5º. Qual o tempo de duração de um alvará provisório? Em discussão. Palavra do vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, secretário, demais colegas vereadores, o problema, presidente, dessa empresa é que ela começou as atividades o ano passado e ela parece que o antigo secretário de Fazenda, Luiz Fonseca, deu um alvará provisório para funcionamento e o prazo de 90 dias, esse prazo já acabou, já faz algum tempo. A empresa parece que ela anda modificando as atividades exercidas e a quantidade de pessoas que está frequentando o local é muito grande e não se sabe do que é a empresa. Realmente, eu até falei com a fiscalização, mas não consegui mais informações. Então não se sabe o que é a empresa, ela está aumentando cada vez mais atividades, aumentando o número de atividades de pessoas frequentando lá e incomodando toda a vizinhança e ninguém sabe o que é. É apenas isso. Só para me localizar, em que altura é essa? Mais na parte alta lá da Rua Paraná, lá perto da casa da Zezé. Aliás, o secretário tem conhecimento dessa área, até então, para saber o motivo e qual a empresa que funciona nesse local. Porque o senhor sabe que a Rua Paraná é sempre, né, alvo desta casa a respeito de funcionamento de estabelecimento que não funciona dentro da lei. Mas estranhei nesse caso, né, qual a atividade ele poderia explicar que está sendo exercida naquele local, porque traz uma preocupação muito grande na minha cabeça, porque eu não captei bem qual a empresa, o que ela trabalha, com o que. Será que tem como explicar isso aí? Não. Esse é o objeto. Só para explicar, esse é o objeto do requerimento. Inclusive eu queria, aproveitando o oportuno, cumprimentar o Marcos Sansão, que nós não estamos aqui, cumprimentar pelo esse requerimento, que nós não estamos acima da lei. Se esse alvará foi fornecido, eu acho que tem que ser cassado, porque não existe o alvará provisório. Portanto, quando alguém, ele é um ex-secretário atuante, ele tem conhecimento, e quer dizer, o que cabe ao município, ao executivo? Fechar o estabelecimento. Se está de forma irregular, se não existe já passado, até então, o ex-secretário, o ex-competente secretário, né, que teve nesta casa aqui, que para mim não tem nada de secretário, mas é o cabo político que coube a ele, e não era nem merecedor de ocupar aquele cabo de Secretaria da Fazenda. Mas o secretário, o ilustre vereador, está certo, queremos também compartilhar, Marcos Sansão, com Vossa Senhoria nesse sentido. Se não tem alvará, tem que ser tomado algumas providências de fechamento. Muito obrigado. Encerrou, Sansão? Então, continua a discussão em votação. Requerimento aprovado com 13 votos.
273. Pedido de informações sobre o serviço de transporte escolar responsável pela linha Fazenda Chiqueirão, CBA. Autoria, vereador Marcos Tadeu de Moraes, Sala Sanção. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 274. Pedido de informações sobre a situação do ponto turístico do Cristo e Teleférico. Autoria, vereadora Regina Maria Cioff. Em discussão. Em votação. Joaquim, chave acionada. Flávio. Zé Maria. Continua em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 275 votos de congratulações ao atleta de judô Mirelle Cristina Xavier pela conquista do Campeonato Mineiro Classe Juvenil nas categorias peso pesado e absoluto. Vereador Tiago Cavelanha. Em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria apenas de enaltecer aí a vitória da atleta judoca Mirelle e também aproveitar a oportunidade para destacar a minha preocupação com o Clube de Judô Poços de Caldas. O Clube de Judô Poços de Caldas, para quem não sabe, para quem não conhece, é o terceiro clube de judô de Minas Gerais. Pede para o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, pede para o Clube de Judô de Uberlândia e depois vem o nosso humilde Clube de Judô, que desde 1976 forma grandes atletas. Por que perde para esses dois? Porque eles têm dinheiro, óbvio, vão lá e vê atletas despontando no interior do estado, põe dinheiro, compra aquele atleta, compra o passe daquele atleta que passa a lutar com a bandeira daquele clube. Muito diferente do trabalho feito aqui pelo tão conhecido Sensei Matsu, pessoa polêmica, que já se falou muito a respeito dele, e muito bem, muito mal também, mas uma coisa nós não podemos tirar: o mérito dele formar crianças com caráter, crianças decentes, atletas, que cresceram dentro daquele clube e hoje são campeões, são professores, são pessoas aí que estão como cidadãos de bem, inseridos como cidadãos de bem na nossa sociedade. Então, fica o meu voto de congratulações da Câmara, caso seja aprovado, a atleta Mirelle, e também registrada a minha preocupação com o destino, com o futuro daquele clube, que com a saída do Sensei Matsu, no meu entendimento, vai ser em muito prejudicado. Então, se outros vereadores também se interessarem pelo assunto, que nós aí nos possamos reunir aí e ver de que forma nós possamos, sem interferir aí na Secretaria de Esportes, mas de que forma nós podemos aí auxiliar a continuidade do brilhante trabalho feito pelo Sensei Matsu e pelo Clube de Judô Poços de Caldas. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o pastor Valdir, nobre vereador. Senhor presidente, vereadores, eu gostaria só de cumprimentar o vereador Tiago, porque quando a gente faz um tipo de homenagem assim, nós estamos valorizando, e essa valorização serve de conscientização, né, é um passo, né, da conscientização para que a gente possa manter, né, essa atividade, para que possamos realmente resgatar isso como um valor para a juventude de Poços de Caldas. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Então, senhor presidente, e aproveitando a fala do vereador pastor Valdir Sementilho, em primeiro lugar, obrigado pelos parabéns, mas o Clube de Judô, ele infelizmente não divulga da forma como deveria os resultados que obtém. Nós vemos em outras modalidades esportivas
A pessoa ganha um campeonato de bicicleta, sai em todos os jornais da cidade. Ganha um campeonato de karatê em todos os jornais da cidade. Ganha um campeonato de jiu-jitsu em todos os jornais da cidade. Que bom! Isso tem que ser feito mesmo. Isso enaltece não só o atleta, a academia, mas a cidade. E serve de estímulo para que outros jovens também se interessem por qualquer esporte que seja. E o Clube de Judô não explora isso. E quando faz de uma forma muito humilde, muito fraca. Então, fica aí o meu convite para que todos nós, 15 vereadores, possamos, cada qual a sua maneira aí, ajudar o Clube de Judô a permanecer na nossa cidade com sucesso. Obrigado. Continue a discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 276. Pedido de informações sobre a aplicação dos recursos provenientes do CEPEM, contribuição financeira sobre a exploração mineral. Autoria, vereadora Regina Maria Sioff. Vai direto às perguntas, porque ela de Certo. certo modo, ela reafirma a secretaria roteira. Vai perguntas. Requer ainda informar quais as... Espera só um minuto, aqui tem uma... Nesse sentido... Nesse sentido, em vista... Com licença, Você quer a questão íntegra? de ordem. Não, eu pediria, por gentileza, que para que haja compreensão dos meus quesitos, a abordagem inicial, por favor. Eu acho que não é tão grande assim, eu acho que seria interessante. Tudo bem. Doutora Regina Maria Sioff, vereadora que subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência no colendo plenário para requerer, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal presente pedido de informações em razão dos fatos abaixo discriminados. Primeiro, Lei 5.681 de 1994, que cria o Departamento de Preservação Ambiental, estabelece em seu artigo 10º que todos os recursos provenientes da atividade mineradora no município serão aplicados em projetos de recuperação ambiental a serem definidos pelo Departamento de Preservação Ambiental. 2. Em função do disposto da citada lei, fica caracterizado que todos os recursos decorrentes dos royalties da mineração, conhecido como contribuição financeira sobre a exploração mineral, devem ser alocados para essa finalidade. Nesse sentido, em vista ao preceituado em lei, essa vereadora requer que seja fornecido o número da conta específica no Banco do Brasil, onde esses recursos foram depositados nos anos 2010, 2011, 2012, bem como os valores depositados mensalmente no Departamento Nacional de Produção Mineral e as despesas ocorridas e debitadas em essa conta. Encaminhar a discriminação necessária acompanhada dos respectivos empenhos. Requer ainda informar quais as providências que são executadas pelo Departamento de Preservação Ambiental com relação ao controle e fiscalização das áreas mineradas nos limites do município. Existe alguma supervisão e levantamento das quantidades extraídas pelas empresas mineradoras, considerando-se que essa atividade, se executada a contento, possibilita ao município uma regradação mais efetiva da CEFEM e, em relação ao transporte de minérios, uma regradação mais consistente em relação ao ISSQN, requerente ao FET. Em discussão. Palavra a vereadora Regina Sioff. Obrigada, senhor presidente. Só para complementar, na Constituição Federal é muito claro que a contribuição financeira sobre recursos minerais não pode ser gasto para recursos humanos, pagamento de folha e nem de dívidas. Então, o que eu quero saber é se realmente foram feitos esses créditos na conta específica e no que foi utilizado. Minguados créditos, claro, mas não deveriam ter sido usados
Se foram, eu não sei, vamos receber essa resposta, nem para custeio, pagamento de dívidas e nem para recursos humanos, né, pagamento de folha de pagamento. Então, é isso que é a razão desse pedido de informação, para que a gente possa aí tomar as devidas providências, caso não tenha realmente feito, tenha sido desviado esse recurso, que é pequeno, mas não poderia, obviamente, caso isso aconteceu, não poderia ter sido, porque é ilegal e inconstitucional. Continue a discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 277. Pedido de informações sobre os estabelecimentos tomadores de serviços de administrações de cartões de crédito e débito. Autoria, vereadora Regina Maria Cioff. Em discussão. Com a palavra, o vereador Rogério Carrillo. A leitura? Pela leitura. Vamos ver se eu consigo sintetizar aqui. Aqui. Tem daqui para baixo, porque aqui é menção de legislação. Certo. Vem se tornando usual nas mais diversas administrações municipais a determinação por decreto do Executivo em que ficam qualificadas como substitutas tributárias do ISQN incidentes sobre as operações realizadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito às pessoas jurídicas tomadoras dos referidos serviços. No caso dos cartões de crédito, prática demonstra que a base de cálculo do ISQN, em caso de posse de cauda 5%, abrange as comissões calculadas sobre o valor das vendas e prestações de serviços, a remuneração pelo uso de equipamento necessário ao registro das operações e todas as demais taxas cobradas para o desempenho da atividade referida. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 278. Pedido de informações complementares ao requerimento 107/2013, que contém pedido de informações sobre a cobrança de taxa de turismo. Autoria, vereadora Regina Maria Cioff. Em discussão. Pelo ofício SMG 0210/2013, chegou às mãos dessa vereadora a resposta ao requerimento 107, referente aos recolhimentos do ISQN efetuados pela rede hoteleira, assim como o consumo de energia elétrica e água desses estabelecimentos, para a realização de estudos e uma análise mais consistente. 2. Percebe-se a priori que não existe uma base consistente de informações, ou seja, não existe uma uniformidade nos bancos de dados entre os diversos setores da Prefeitura, o que dificulta sobremaneira a pesquisa a ser realizada. Terceiro, fato que causa perplexidade são as informações prestadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, onde no ofício 0163 de 2013 e 22/3/2013, cópia anexa, esse órgão informa que não foi encontrado o cadastro dos seguintes hotéis: Brase, Sociedade Brase Limitado, DC Turismo Limitado, Maria de Lourdes, BP de Oliveira, Valquíria Morales Vaz, Vestim Hotelaria Limitada, Camila Rosa Amimedre, Marcolino Silva, Sociedade CIA Limitado, S. Vieira e CIA Limitado, WM Turismo Limitado.
É preciso um pouco mais de atenção e zelo com as respostas aos questionamentos formulados por essa Câmara Municipal e, no sentido de colaboração, segue em anexo a identificação de alguns hotéis que o próprio Departamento Municipal de Água e Esgoto desconhece. Praça Sociedade Brasil Limitada, Avenida Francisco Salles, 213, Camila Rosa Amimedre, Rua Prefeito Chagas, 81, DC Turismo Limitada, Avenida Leonor F. Delgado, 3030, WM Turismo Limitada, Rua Marcos Cobra, 35, Vecino Hotelaria Limitada, Rua Assis Figueiredo, 646. Quanto aos demais estabelecimentos acima referidos, Marcolino, Silva Sociedade CIA Limitada, Maria de Lourdes, BP de Oliveira, S. Vieira Sociedade CIA Limitada, também não foram identificados por essa vereadora, mas constam na relação fornecida pelas secretarias de Turismo e Fazenda. Quarto, outra observação constatada no citado ofício emitido pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto foi a informação do consumo de água em apenas 16 hotéis, quando sabe-se que existe mais de 50 estabelecimentos instalados no município com esse tipo de atividade. No caso do Hotel Minas Gerais, aparecem 5 referências como código de consumidor. Seriam 5 relógios de medição no mesmo estabelecimento? 5. Outro fato observado é a falta de informação de determinados estabelecimentos com relação ao ISQN, como o fato Ibis Hotel, Sesc e o Hotel AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Fica a dúvida de quanto se pagaram pelo ISQN no período solicitado. Sexto, na planilha apresentada pela Secretaria de Fazenda, observa-se que o Hotel Salvador deixou de receber ISQN nos anos 2009, 2010, 2011 e 2012. Qual é o motivo dessa isenção? Assim, em vista do acima exposto, essa vereadora requer que sejam dadas as seguintes informações complementares que não foram respondidas com suficiente clareza. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 279. Pedido de informações sobre os processos administrativos fiscais de iniciativa da Receita Federal, atuando ao Grupo Departamento Municipal de Eletricidade. Vereadora Regina Maria Siofi. Essa vereadora tomou conhecimento da existência de alguns processos administrativos fiscais de iniciativa da Receita Federal, atuando no Departamento Municipal de Eletricidade, empresa pública, pelo fato de não recolher o imposto de renda, PIS, Programa de Integração Social, CONFINS, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, eventualmente outros. Por fontes diversas, consta que a primeira atuação foi decorrente ao período de 1999 a 2004 e que a última atuação ocorreu nos fins do ano 2012. Assim, no sentido de sanar dúvidas e manter essa Câmara Municipal devidamente informada, a vereadora requer, primeiro, que seja informada sobre todos os processos administrativos fiscais referentes ao não pagamento dos diversos tributos, especialmente imposto de renda, pessoa jurídica, PIS, FIM social, etc., especificando número do processo, data da atuação e referente a qual período, valor da atuação e valor corrigido. Fase do processo, advogados, honorários advocatícios já pagos e previstos. 2. Informar se está ocorrendo provisionamento mensal para eventual pagamento a esse valor. Em discussão. Eu queria pedir ao doutor Rogério que assumisse aqui, que eu queria tratar um pouco desse assunto aqui, por favor. Eu deveria ter feito isso antes.
Continuando em discussão o processo 279/2013. Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereadora autora do requerimento, eu acho que a iniciativa ela é muito oportuna, porque se trata de uma das coisas mais estranhas que eu já vi ocorrer aqui em Poços de Caldas em termos de relação da Receita Federal com as nossas empresas. Se vocês talvez não tenham conhecimento, talvez o vereador Tiago Cavelanha tenha, o DEMAI passou pelo mesmo processo de auditagem, sofreu o mesmo processo administrativo, contratou o mesmo escritório jurídico que contratou o DME, venceu a peleja com a Receita Federal e o Departamento Municipal de Eletricidade não fez. Não venceu, até aqui pelo menos. A origem desse processo é um entendimento equivocado da Receita de que a autarquia deveria recolher impostos. Autarquias definitivamente não recolhem impostos. Autarquias não recolhem impostos, definitivamente não recolhem. Parte de um pressuposto torto, provavelmente porque o DME, enquanto autarquia, dividia resultados das suas operações, e a partir desse pressuposto eles entenderam que o DME assumia uma condição de empresa e que, portanto, oferia lucros, e se oferia lucros deveria recolher esses impostos que foram cobrados administrativamente. Mas eu quero, assim, registrar aqui a minha incompreensão, no mínimo, porque é algo que não se aplica, efetivamente não se aplica. Eu queria... Esse pedido de informação, ele é muito importante para que a gente consiga ter uma informação real, efetiva. Isso não é dívida constituída ou construída pelo departamento, pela empresa. Isso não é dívida de nenhum prefeito que antecedeu. Isso é uma interpretação, a meu juízo, absolutamente equivocada. Eu só não entendo como é que duas autarquias trilham o mesmo caminho de defesa, recebem a mesma auditoria, a mesma notificação, trilham o mesmo caminho de defesa, e uma vence o processo e a outra encontra-se ainda em mora junto à Receita Federal. Portanto, é importante o pedido de informação para que a gente possa esclarecer esse tema, que era um tema meio adormecido, mas importante, porque o seu resultado pode criar um impacto econômico-financeiro sobre as empresas extremamente relevante, embora se possa, na pior das hipóteses, aproveitar todas as formas que o governo federal tem para receber esses recursos, mas de qualquer modo serão recursos que ficarão aí condicionados aí por 20, 30 anos, dependendo do acordo que se possa fazer junto à Receita Federal. Mas, de fato, é algo assim, no mínimo, causador assim, de muito estranhamento por quem acompanha esse tipo de situação em nossa cidade. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, parabéns, vereadora doutora Regina, pela proposição. Um assunto realmente que merece o nosso cuidado, merece o nosso carinho. Vereador Paulo Tadeu, que colocou suas palavras aí. Vereador Paulo Tadeu, eu não sou mestre para falar sobre o assunto, mas o senhor coloca muito bem que o que foi apurado pela Receita à época é de que no DME nós tínhamos divisão de lucros. Uma autarquia não paga imposto, mas também não tem lucro. Isso segundo a lei. E esses lucros eram inclusive divididos de de acordo com a hierarquia do cargo ali,
o mando do cargo. Diferentemente do Departamento de Água, que não tinha a mesma forma de dividir ali, ou de participar com os seus servidores, os seus resultados. Então, o DEMAI, realmente, como autarquia, jamais oferiu lucro. E concede, depois de bastante tempo, até hoje ainda concede, uma participação por produção, não é? Um benefício por produção, que é totalmente diferente de divisão de lucros. Participação em resultados de forma não igualitária entre seus funcionários, né? O diretor tinha uma parcela, o gerente tinha outra, o supervisor tinha outra e tal. Isso vinha caindo até chegar lá no leiturista. Então eu entendo, não sou mestre para tentar esclarecer nada. Acho que quem tem que esclarecer são lá os juízes que estão com vários milhões da nossa autarquia na mão, né? Mas entendo, talvez possa ter ajudado a esclarecer o porquê que o DEMAI não foi multado e o DME foi, sendo que eram os mesmos advogados, sendo que era a mesma acusação, sendo que era a mesma... Me permite uma parte, vereador Thiago? É importante dizer o seguinte, a participação de resultados, ela está, evidentemente, na lei das SAs, ela está na legislação como um todo e está na legislação do setor elétrico. E a participação de resultado, ela não é uma definição da direção da empresa ou autarquia. Ela é um acordo, ela é resultante de um acordo com o sindicato da categoria. Então, e os valores são pagos em função não valor fechado, mas um valor calculado no salário do servidor. E é evidente que isso vai dar mesmo esse efeito cascata. Por exemplo, o diretor tem um salário 10, ele vai ter uma participação no resultado de 2,5, ele vai ganhar 25. O trabalhador tem um resultado 1, ele vai ganhar 2,5, ele vai ganhar 2.500. Então, essa é a única forma de cálculo de participação de resultados que existem. Mas a meu juízo, a participação de resultados que é regulamentada pelas empresas do setor elétrico, ela difere totalmente da apuração de lucros e distribuição de lucros. É completamente diferente. Então, por isso, e aí eu quero ressaltar aqui a forma competente com que o DEMAI se defendeu nesse processo, o que, a meu juízo, é que nessas circunstâncias, o DME, no mínimo, negligenciou a sua defesa. Ok. E obrigado aí pela parte, vereador Paulo Tadeu. E fica aí ainda essa eterna discussão do nosso DME, se é uma autarquia quando é para ser autarquia ou é empresa privada quando é para ser empresa privada. Nós já chegamos ao descalabro, vereador Paulo Tadeu, de vir aqui um ex-diretor de departamento dizer que o DME não precisava cumprir a Lei 8666, por exemplo, pois não era uma empresa pública, não tinha que atender. Vereador Flávio sabe disso, também ouviu, estava presente aqui, assim como eu. Então, peraí, a hora que é interessante, então eu não sou empresa pública, eu posso agir como empresa privada. Aí a hora que então eu tenho que responder à lei como empresa privada, não, peraí, eu sou empresa pública, eu não preciso pagar imposto. Precisamos tratar o DME com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de cuidado, dar talvez o devido valor que aquela autarquia merece, para não cairmos sempre aí nessas controvérsias e estourar sempre no colo dos 15 vereadores aqui, que são obrigados muitas vezes a resolver os destinos daquela instituição sem sequer termos acesso ao que é definido lá pelos grandes gerentes e diretores. Obrigado. Com a palavra a vereadora Regina Tagensioff. Senhor presidente, caros colegas, eu queria agradecer a interveniência do presidente, do vereador Paulo Tadeu, do vereador Thiago Cavelanha, mas eu acho que era importante, muito importante, nós realmente mexermos aí nessa ferida, vamos dizer assim, no sentido de que a Câmara possa estar informada dessa atual situação extremamente conflitante. Essa questão do DEMAI e do DME, eu tinha conhecimento que a mesma assessoria jurídica que defendeu o DEMAI
defendeu o DME também e conseguiu aí resolver a questão com o DEMAI e o DME não, justamente por essas peculiaridades do DME, né? E outras coisas que nós não sabemos exatamente por quê. E nós, eu acho até, aproveitando aqui, não é exatamente esse o foco, mas é muito importante nós estarmos bem atentos para voltarmos aqui para essa casa, aquela situação de participarmos da decisão do DME, porque quando acontece os problemas, é aqui que cai, é aqui que tem que resolver, é aqui que nós temos que decidir, é aqui. E na hora de nós acompanharmos mais de perto e oficialmente toda a situação, não como há de referendo, não, eu acho que é como aprovação mesmo, não é como há de referendo, acho que é aprovar mesmo os atos. Eu acho que está na hora de nós todos estarmos retomando esse assunto. Então, eu acho que esse pedido de informação vai, pelo menos, nos posicionar dessa situação, porque é importante. Vocês já pensaram, embora existam vários planos de pagamento, se perde essa ação em última instância? Pois não. Só para registro, eu acho que é importante, até porque esse debate tem sido feito aqui com muita frequência, esse escritório contratados pelo DME e pelo DEMAI, a contratação desses escritórios se deu por dispensa de licitação, que é uma modalidade da Lei 8666. Não é sem licitação, sim, é dispensa de licitação, né, pela notória especialização, pelo conhecimento desses escritórios, só para registro. Tá, então, eu acho que vai ser importante para nos posicionar e também, até para salvaguardar, caso aconteça aí um desfecho ruim, né, vamos dizer assim, negativo, não venha a incidir nada sobre os usuários, né? Que não venha a incidir nada sobre os usuários em qualquer situação, porque aí realmente o DME, através de vários planos de pagamento, para poder estar resolvendo essa questão. Então, é mais no sentido de nós estarmos nos posicionando e até mesmo abrindo o guarda-chuva, né, vamos dizer assim, antes que a chuva caia. Tá? Muito obrigada pelos posicionamentos. Em votação, requerimento 279/2013. Aprovado com 14 votos a favor e uma abstenção. 280, pedido de informações sobre o programa Avança Poços, no Distrito Industrial em nosso município. Autoria, vereador Tiago Avelanha. Em discussão, o requerimento 280/2013. Vereador Tiago Avelanha. Senhor presidente, nobres colegas, esse pedido de informações se justifica pelo seguinte. Estou receoso de estarmos presenciando aqui um trato diferenciado entre as empresas que pleiteiam o benefício da lei da Avança Poços. Para quem conhece a lei da Avança Poços, o vereador Marcos Tadeu, Sala Sanção, participou da escrita dessa lei, eu também como vereador, lá no começo do meu primeiro mandato. Sabemos que é uma lei que ela se estende não só ao Distrito Industrial, mas a qualquer empresa a se instalar ou até já instalada no município de Poços. E eu observo que algumas empresas chegam de fora com a proposta ali de criar meia dúzia de emprego, ajudar com R$50 a instituição A ou B, e todo mundo fica feliz e dá área e benefício no imposto e subsidia outras ações. E a gente observa que outras indústrias, outras empresas de Poços, que fizeram um investimento muito maior, que geraram muito mais empregos, só por serem de Poços, só por não estarem no Distrito Industrial, tiveram o seu pedido negado. Então, a lei Avança Poços, ela é bem mais abrangente, ela vai além da doação diária, ela vai além até da redução dos impostos. Precisamos conhecer essa lei direito, até para podermos, de certa forma, fiscalizar e avaliar o trabalho que está sendo feito pelo Conselho. Não estou aqui duvidando da idoneidade
da seriedade, não trabalho com conselho de forma nenhuma. Conheço o conselho, conheço os membros, fiz parte daquele conselho por algum tempo, sei da seriedade nos trabalhos. Mas o que a gente observa é que alguns processos andam mais rápido, outros mais devagar, outros são aprovados com um retorno mínimo para o nosso município, outros que trouxeram grande retorno para a cidade são negados. Mas espera aí, os critérios estão lá para serem cumpridos. Será que não está tendo, às vezes, uma pessoalidade nessa avaliação? Outro dia chegou aos meus ouvidos que um grande investimento feito no nosso município, um investimento que gerou aí dezenas e dezenas de empregos, por não estar no distrito industrial, por já ter a sua área adquirida, já está até construído e funcionando, com o seu direito concedido pela lei, pediu redução nos impostos. A lei lhe garante esse direito de pedir. Foi negado. Por que foi negado? Onde já se viu ele pedir um negócio desse? Ele não precisa. O cara é milionário. Será que ele precisava estar aqui pedindo um benefício desse? Espera aí. Então o fato dele ser milionário não dá direito a ele usufruir dos benefícios colocados na lei? Não entendi e quero avaliar se isso é verdade ou se isso é apenas história contada. Então espero que seja uma resposta breve da Secretaria de Desenvolvimento. E uma das perguntas é exatamente essa: quais os pedidos foram negados? E por que foram negados? Por que foram negados? Porque quero comparar com os que foram cedidos. E aí eu fazer a minha avaliação do que foi colocar isso na mesma balança para ver o que foi benefício e o que foi merecido, qual o custo-benefício para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Vereadora Maria José Scacciotti. Senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora, senhores presentes, quero compartilhar com o vereador Tiago Cavelanha, porque exatamente essas condições, Poços de Caldas tem uma legislação muito avançada frente a outras cidades, que faz uma exigência para que se implante no nosso município com um devido cuidado, não só do impacto que ela vai gerar de renda, mas também daquilo que a gente chama de externalidades, não é? Que tem de ser combatido, que é questão de poluição, que é questão ambiental, que é questão... Então, Poços já tem isso na sua lei. E a gente tem de fazer com que essas leis nossas sejam reforçadas, porque realmente nós precisamos receber, nós estamos para receber uma grande empresa como a ThyssenKrupp, que é uma das maiores empresas da Alemanha, se não a maior, não é? E nós precisamos que o nosso município cada vez mais mostre isso daí de uma forma bem elucidativa, que cumpra esses preceitos e que essas empresas sempre serão bem-vindas, desde que dentro dos fatos legais que elas devem cumprir. Obrigada. Parabéns. Vereador professor Flávio. Senhor presidente, eu fiquei muito preocupado com as declarações do vereador Tiago. Nós precisamos apurar isso, porque quando o vereador coloca essa preocupação que está se tendo privilégios ou vantagens para se conceder benefícios para empresas através de uma lei que foi aprovada pela Câmara, que tem como objetivo tratar todo mundo da mesma forma, isso é muito preocupante, né? É muito sério isso. E eu não sei, senhor presidente, como é que a gente podia se posicionar, porque como se pode, e conheço o secretário Rodrigo Reis, e claro que o conselho que determina, que tem as suas avaliações aí, né, o secretário vai executar, mas o conselho tem um papel importante aí nos encaminhamentos, mas é uma situação muito complicada, porque até se Vossa Excelência de repente pudesse ilustrar o que está acontecendo, porque de fato, vereador, eu fiquei preocupado, porque se está se fazendo uma ação beneficiando empresas, eu acho que é uma acusação muito séria, nós temos que tomar um encaminhamento aí, porque não se pode ter dois pesos, duas medidas. Não se pode tratar as empresas que têm interesse no município, as empresas que estão no município, que estão procurando e que se encontra amparo legal através da lei,
elas não podem ter tratamento diferenciado. Agora, quando Vossa Excelência coloca essa situação, que está se tendo privilégios, mais ou menos nessa linha, é muito preocupante mesmo. Eu até gostaria de registrar isso, que de fato são situações assim que nos deixa apreensivo em relação a essa... Eu não sei se eu posso dizer, vereador Tiago, que seria uma denúncia, como o senhor está encaminhando isso, o senhor tem o requerimento, é uma forma de buscar essas informações, mas é algo muito preocupante mesmo, essa situação aí que Vossa Excelência levantou, e de fato eu vou ser aqui hoje muito preocupado, e até vou buscar informações também junto ao Executivo para saber o que está acontecendo em relação a isso, porque é algo assim que nos deixa sem entender o que está acontecendo, né? Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, desrespeitando a lei, beneficiando alguém, prejudicando o outro. Então nós temos que buscar essas informações, porque é algo assim muito grave, né, pastor Valdir? Algo que nos deixa aí com uma apreensão muito grande numa prática nesse sentido, que nós não podemos, eu nem passo na minha cabeça que esse tipo de coisa está acontecendo. Mas como você se manifestou aí, a gente precisa saber direitinho para buscar essas informações. Vereador Tiago Cavelan. Vereador Flávio, realmente é preocupante mesmo. É para ficar preocupado, sim, para ficar temeroso, sim. Eu não chamo esse requerimento de denúncia, porque denúncia é quando você tem os dados na mão, quando você está com isso já concretizado. Então não é uma denúncia que eu estou fazendo, mas é uma suposta, é uma suposição, porque essas informações não teriam chegado, não teriam sido fatos inventados. E outra coisa que me leva a crer que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com relação a essas doações diárias, é que nós temos hoje na ordem do dia, se não está hoje, está para entrar, na próxima talvez, a doação diária para uma determinada empresa. Tem na leitura hoje que o senhor executivo mandou outro. Sou favorável a todos, viu? É essa que chegou hoje, é essa que nós vamos votar, sou favorável. Agora, cadê os outros que nós não votamos no ano passado? 8, se eu não me engano, 8 áreas. Pois não. Só para esclarecer, Vossa Excelência, eram 14 processados, se não me falar a memória, 14 ou 13 processados que estavam aqui na casa. O que aconteceu? Aí nós tivemos um problema muito sério em 2012, Vossa Excelência lembra disso, que havia uma orientação por parte da assessoria jurídica nossa, que esses processados não poderiam seguir em frente aí para ser votado no plenário, devido aí à questão eleitoral. E aí, via Comissão de Justiça, ao invés de nós encaminharmos o processado para ter uma agilidade, nós encaminhamos esses documentos para a Prefeitura para se corrigir. A assessoria jurídica da Câmara pontuou todos os que estavam aí com problemas aí de correção, de alterações, foi feito pela assessoria jurídica da Câmara, foi enviado para o Executivo, e aí paulatinamente o Executivo está cobrando, distribuindo para essas empresas fazer as correções, e está sendo devolvido paulatinamente. Então, provavelmente, vereador Tiago, a gente não vai receber os 14 aqui em conjunto, vai receber lentamente, porque cada um vai ter seu tempo aí, as suas ações, e vão estar chegando aqui na Câmara. Os 14 tinham erros. Foi pontuado aí a nessa de correções pela assessoria jurídica da Câmara. Bom, enfim, eu acho que é importante nós termos aí um conhecimento muito grande da Avança Pós, até para sermos multiplicadores desses benefícios. Então, que nós possamos conhecer essa lei a fundo e ajudar o nosso município a trazer novos investidores para cá, né, já que acredito que muitos dos empresários da nossa cidade sequer sabem que têm o direito garantido pela lei. Então, que isso seja aplicado, já que a lei é válida para todos, para o rico, para o milionário, para o pobre, para quem está começando, para quem está já instalado. Então, que essa lei seja melhor trabalhada, melhor explorada. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o requerimento 280/2013. Já pode desativar. Aprovado por 12 votos a favor, 2 ausentes e 1 abstenção.
281 reitera o requerimento 170 de 2013, que contém pedido de informações sobre a construção de calçadas do loteamento Chácara Poços de Caldas. Autoria, vereador Joaquim Sebastião Alves. Em discussão, o requerimento 281/2013. Com a palavra, vereador Joaquim. Senhor presidente, é só para essa reiteração, é o seguinte, eu fiz um pedido de informação sobre as calçadas situadas na chácara Poços de Calda, e veio para mim na resposta, chácara Alvorada. Então eu fiquei em dúvida se eles foram, né, fiscalizar se foram na chácara Alvorada ou na chácara Poços de Calda. Por isso, essa reiteração desse pedido. Em votação, o requerimento 281/2013. Aprovado por 12 votos a favor, 2 ausentes e 1 abstenção. 282, requer a realização de audiência pública sobre o tema incentivo fiscal para apoio a projetos culturais e esportivos, leis municipais 8.623 e 8.624 de 2009. Autores, vereadores Flávio Henrique Faria, Paulo Tadeu Silva da Arcádia, Rogério Macedo Carrillo. Em discussão, o requerimento 282/2013, que requer a realização de audiência pública sobre o tema incentivo fiscal para apoio a projetos culturais e esportivos. Em discussão. Professor Flávio. Senhor presidente, só para manifestar aí, para pontuar esse requerimento, nós apresentamos esse requerimento, só para recordar que nós apresentamos aqui com a vereadora Regina Cioff, conseguimos aí aprovar a lei de incentivo, a separação da lei de incentivo do esporte e da cultura. E nós levamos, através de um levantamento, de um estudo que nós fizemos, onde ficou 2% para o esporte, 2% para a cultura e 1% para o esporte. Mas no início do mês de janeiro, eu, o vereador Paulo Tadeu, o vereador Rogério, nós fomos procurados por alguns artistas, por algumas pessoas que utilizam aí a lei de incentivo à cultura, inclusive uma pessoa ligada ao esporte, onde manifestaram aí algumas preocupações, porque é até interessante, se aprova a lei, você acha que estaria dando uma grande contribuição para ajudar essas pessoas aí a viabilizar os seus projetos, seus trabalhos junto à comunidade. Mas a grande dificuldade que nós percebemos, uma das dificuldades, é a captação dos recursos. Então, ou seja, se aprova através da comissão, ele consegue se aprovar aí os recursos, ou apostar de recursos para viabilizar os seus projetos, ou na área esportiva, ou na área cultural, mas a grande dificuldade desses projetos é que as empresas passem a incentivar, passem aí a dar uma oportunidade tanto para a área cultural como a área de esporte. Então, nós entendemos que nesse momento uma audiência ela vai ser importante, porque também nós temos umas outras avaliações em relação à necessidade da mudança da lei de incentivo ao esporte ou à cultura, mas a ideia nossa é ouvir, debater com toda a comunidade de Poços de Caldas, com o setor empresarial, no sentido que possamos aí, construir algumas propostas em relação à alteração na lei de cultura e esporte, e ao mesmo tempo trazer alternativas concretas para incentivar essa questão desses projetos que hoje encontram grandes dificuldades para viabilizar o seu incentivador. Então, nós esperamos ainda, senhor presidente, que possa ser uma audiência que possa trazer uma contribuição muito grande aos diversos projetos que hoje contribuem muito para o nosso município. E destacando também que o senhor presidente fez um contato aí a nível estadual para se trazer aí alguém para discutir, tanto a nível estadual como federal, para se discutir as ações também pelo incentivo estadual e pelo também incentivo federal. Então, acredito que vai ser uma audiência muito positiva, muito propositiva, e nós estamos dando uma resposta a uma demanda que foi levantada aí no mês de janeiro deste ano. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, requerimento 282/2013, que requer a realização de audiência pública. Em votação. Aprovado por 14 votos a favor e uma abstenção. 283. Pedido de informações sobre os repasses do governo federal e estadual ao município Poços de Caldas nos últimos 36 meses. Vereador Flávio Henrique Faria. Pedindo a leitura. Perguntas? Em discussão, o requerimento 283/2013 sobre o pedido de informações de repasse do governo federal e estadual ao município de Poços de Caldas nos últimos 36 meses. A leitura. Primeiro, quais os valores exatos das verbas e repasses feitos pelo governo estadual e federal para Poços de Caldas nos últimos 36 meses? 2. Favor enviar cópia de todos os documentos relativos às verbas repassadas e liberadas ao município. Terceiro, quais as áreas do município contempladas por essas verbas? 4. Favor enviar cópia de todos os repasses feitos a todas as secretarias do município, discriminando valores, datas dos repasses. Vereador Tiago Cavelan. Vereador Flávio Henrique Faria, só uma curiosidade, por que 36 meses? Só isso, obrigado. Vereador Tiago, é importante a sua pergunta. Nós temos feito um acompanhamento aí em relação aos repasses do governo do Estado e do governo federal em relação aí à saúde e à educação no nosso município. Inclusive, nós temos aí um requerimento que foi apresentado em 2011, então a gente tem feito esse acompanhamento, então nós temos alguns dados de 2009, 2010, 2011, e agora a gente quer fazer um cruzamento desses dados aí, referente a esses 36 meses finais aí, ok? Em votação, requerimento 283/2013. Aprovado, 14 votos a favor e uma abstenção. 284. Pedido de informações sobre o cronograma de limpeza da rua Antônio Emídio de Rezende, Jardim Country Club, a ser realizada pela empresa FFX Engenharia Limitada. Autoria, vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Essa palavra, gente. Em discussão, o requerimento 284/2013, pedido de informações sobre o cronograma de limpeza da rua Antônio Emídio de Rezende. Com a palavra, o vereador proponente Luiz Carlos Pena e Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha preocupação é o seguinte: essa empresa está fazendo limpeza da Bortolã, vem seguindo, foi na Chácara, subiu, foi em outros bairros, e um bairro que está sempre esquecido é o Jardim Country Club, um bairro antigo, que administrações passadas esqueceram o Jardim Country Club. Então eu estou pedindo o cronograma para saber quando eles vão. Um exemplo a gente tem naquela rua Antônio Emídio de Rezende, que faz divisa com o córrego que desce. Diversos moradores já me procuraram, que tem cobra saindo das casas, cobra vai em casa, sai da casa, volta para casa, estão passeando ali. Então eu gostaria que fizesse uma limpeza, que já foi pedido. Na administração passada, eu mesmo como vereador, não tinha força, pedi. Eles falaram que iam fazer e não fizeram. Então, eu pedi encarecidamente agora que essa empresa faça uma limpeza, não só na Antônio Emídio de Rezende, no Jardim Country Club inteirinho. Você vê o mato, o asfalto ruim, tem que fazer uma revisão total no Jardim Country Club, num bairro antigo, volto a dizer, que está sendo esquecido pelas administrações. Muito obrigado, senhor. Vereadora Maria José Scacciotti. Senhor presidente, demais vereadores, vereador Lical, por que você está fazendo esse pedido direto à FFX? Não seria talvez a secretaria? Por quê? Eu estou fazendo o seguinte: eu quero saber o cronograma dela, porque a prefeitura deve ter passado o cronograma para essa empresa. Eles devem ter uma documentação em mãos, os bairros que eles vão fazer primeiro, porque geralmente uma empresa, quando vai prestar serviço,
A prefeitura passa um cronograma para eles. Por isso que eu estou perguntando a eles, porque eles devem ter o cronograma na mão. Mas se eu achar melhor, eu poderia passar para a prefeitura. Não tem nada a ver. É só uma sugestão, tudo bem, não, sugestão mesmo porque são 30 varredores da FFX, e eu acho que realmente não vai atingir a cidade, né? Então, a secretaria poderia te passar esse cronograma, se seria ela, ou os varredores da prefeitura, ou os varredores da FFX. E a prefeitura até hoje não executou nenhuma limpeza naquela Antônio Emílio de Rezende, entendeu? O que os moradores estão querendo ali, fazer uma área de lazer, poder sentar, fim de tarde, pôr uma mesa, alguma coisa. Porque ela já foi na Vila Tone, na Vila Rica, eles já estão mexendo lá na Vila Rica, um bairro pequeno. E o Jardim Country Club, um bairro grande, populoso, até hoje não teve nenhum deles lá fazendo. E pelo cronograma deles, eu acho que vai ser praticamente a cidade inteira, né? Eu esperamos, me permite também, porque como ela é uma concessionária, né, tem de ter a secretaria responsável por ela. Por isso somente eu achei estranha a colocação do pedido de referência, pedido de informação para a FFX. Né? Não, eu fiz assim pelo cronograma, que deve ter um cronograma. A empresa que pega uma obra, ela deve ter um cronograma na mão. Achei que fosse mais fácil, mas qualquer coisa eu mudo com o pedido da senhora. Não, de forma alguma, só está minha ex-professora eu tenho que fazer. É isso, é mentira. Em votação, o requerimento 284/2013, pedido de informações sobre o cronograma de limpeza pública, limpeza da rua Antônio Emílio de Rezende. Em votação. Aprovado por 14 votos, a favor e uma abstenção. 285. Foi retirado pelo próprio autor. Moção. Qual? Certo. Sem número, gabinete, número 1, 2013. Requer justificativa de ausência à reunião do dia 7 de maio em função de viagem a Camboriú durante o período de 6/5/2013 a 11/5/2013 para participação 60ª Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, autoria Valdir Sementini. É requerimento de gabinete 01/2013, que requer... Eu não entendi, não era moção? Não, primeiro é esse aqui. Então perdão que está... Que requer justificativa da ausência da reunião dia 7, deferido pela presidência. Comunicar aqui a presença do secretário Fernando Poço, de Governo, do secretário Municipal de Defesa Social, Dalmo Luiz Romier da Silveira, e secretário Municipal da Fazenda, Edalmo Porto Rangel. Parabéns. Sim, agora sim, moção. Primeiro, moção de apoio aos professores de Educação Física da Rede Estadual de Ensino. Autoria, vários vereadores. Presidente, para a leitura da íntegra. Moção número 1/2013, moção de apoio aos professores de Educação Física da Rede do Estado de Ensino. A leitura aqui. Na íntegra. A Câmara Municipal de Poços de Caldas, por seus integrantes, que se subscreve, vem com o mais alto e devido respeito à presença do colega plenário para requerer a aprovação e encaminhamento da seguinte moção de apoio aos professores de Educação Física da Rede Estadual de Ensino. A resolução número 2253, de 9 de janeiro de 2013, do governador do Estado, Antônio Anastasia, elimina a obrigatoriedade das aulas de Educação Física nas séries iniciais da Rede Estadual de Ensino, na contramão dos direitos da criança ao lazer e à iniciação esportiva. Centenas de professores e professoras, alguns prestes a se aposentar, foram dramaticamente atingidos pela absurda iniciativa do governo do Estado. Por essa razão, requer
que cópia dessa moção de apoio seja encaminhada aos seguintes órgãos e autoridades solicitando providências. SIND, último, CREF 6MG. Em votação, moção número 1, 2013, de apoio aos professores de educação física da rede estadual de ensino. José. Aprovado por 13 votos a favor e 1 contra e 1 abstenção. Terceiros. Ofícios. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, R$ 358.659,15. À disposição dos senhores vereadores. Ministério da Justiça, ofício 204/13, Aspar MJ, em resposta ao ofício 802 de 2012, do então presidente da Câmara Municipal, vereador Valdemar de Antônio Lemes Filho, encaminha ao memorando 12/2013, CEPAP, GAB, PRF, MJ, esclarecendo a princípio, será mantido em pleno funcionamento a 13ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Poços de Caldas, MG. À disposição dos senhores vereadores. Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional do Sul de Minas, ofício 341 de 2013, informa a liberação de recursos financeiros em 5 de 4 de 2013 no valor de R$ 74.242,13 destinado a esse município, referente à parcela do contrato número 2624/524/37 de 2004, no âmbito do programa Pós-Saneamento, modalidade esgotamento sanitário, implantação de emissário de esgoto e construção de estação de tratamento de esgoto. À disposição dos senhores vereadores. Convite. FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Regional Sul. Convida para a participação do Projeto Regional Sul em Ação, Projeto de Desenvolvimento Efetivo do Sul de Minas Gerais. Realizar-se no dia 8 de maio, das 8h45 às 18 horas, com intervalo para almoço no auditório da FIENG Regional Sul, situado na rua Adolfo Olinto, 316, Centro, Pouso Alegre, MG. Nada mais consta. À disposição dos seus vereadores. Intervalo regimental de 15 minutos. Encerrou?